Muito bem, pessoal. Bom dia, oitavo ano. Continuando o nosso estudo aí da última aula, pessoal. Nós vamos continuar o nosso estudo, tá? Trabalhando uma coisa muito tranquila na matemática, que é a classificação dos triângulos. Eu coloquei uma frase aqui para vocês, ó. De acordo com as medidas de seus lados, os triângulos podem ser classificados como equilátero, isósceles e escaleno, tá? Então existem, pessoal, vários tipos de triângulos para a gente trabalhar, tá? Existe uma classificação desses triângulos. E aí nós podemos classificar os triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos, tá? Por enquanto os triângulos vão ser classificados aqui para nós quanto a seus lados. Se o triângulo, veja esse triângulo AB e C aqui, ó, o primeiro que eu desenhei, pessoal. Esse triângulo AB e C aqui tem três ângulos que têm a mesma medida, que são 60 graus, e tem três lados iguais, que são esses risquinhos que estão aqui, ó. Quando acontecer isso, esse triângulo vai receber o nome, ó. Ele vai receber o nome de triângulo equilátero, tá? Observe que o lado AB, ele vai ser o lado que vai ter a mesma medida do lado BC, e BC vai ter a mesma medida do lado AC. Quando acontecer isso, o nome desse triângulo é equilátero, da sua classificação. O segundo triângulo que eu coloquei para vocês, A, B e C aqui, ó, ele tem dois risquinhos, quer dizer que esses dois lados têm a mesma medida. Quando acontecer de um triângulo tiver dois lados com a mesma medida, ele vai receber um nome. Esse triângulo vai se chamar isósceles. Vai ser um triângulo que tem dois lados de medidas iguais, tá bom? O lado AC tem a medida semelhante ao lado BC. Então, o lado AC tem uma medida igual ao lado BC. Quando acontecer isso, esse triângulo é isósceles, tá? E vai ter também o último triângulo, pode acontecer nesse caso, ó. Esse triângulo aqui tem três risquinhos desse lado. Em cima ele tem dois, e ao lado aqui ele tem um. Então, digamos que esse triângulo, quando acontecer de vocês encontrarem um triângulo que tem três medidas diferentes, o nome dele vai se chamar escaleno, tá bom, oitavo ano? Então, repetindo, dois lados iguais vai se chamar equilátero, três lados iguais, perdão, pessoal, vai se chamar triângulo equilátero, dois lados iguais isósceles e três lados de medidas diferentes vai se chamar de escaleno. Nós também podemos classificar esses triângulos de acordo com as medidas de seus ângulos, tá bom? Então, vamos observar, um triângulo ele pode ser, se eu analisar os seus ângulos, pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Veja esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, ó, eu tenho esses ângulos de dentro, ó, alfa, beta e gama. Eu coloquei aqui, ó, os três ângulos são agudos. Oitavo ano, o que é um ângulo agudo mesmo? Ângulos agudos são ângulos que têm sua medida menor que 90. Então, vocês podem observar aqui, ó, alfa menor que 90, beta menor que 90 e gama menor que 90. Então, quando vocês pegarem um triângulo que os seus ângulos forem menor que 90, esse triângulo vai receber um nome, tá bom? Esse triângulo vai ser um triângulo acutângulo, tá? Com medidas menores que 90. Agora, esse segundo caso aqui, ó. Esse triângulo apresenta um ângulo reto, ó. No ângulo aqui, esse ângulo é um ângulo reto. Quando tiver um triângulo que o ângulo dele for reto, ele vai receber uma classificação. Qual vai ser o nome dele? Triângulo retângulo, tá bom? E por fim, quando vocês pegarem um triângulo que a medida tiver uma das medidas maiores que 90, ele vai receber um nome. O nome dele vai ser um triângulo obtusângulo, tá bom? Vai ter um ângulo maior que 90. Então, essas são as classificações que vocês têm que ter em mente, tá? O triângulo pode ser classificado quanto a seus lados, três lados iguais equilátero, dois lados iguais isósceles e três lados de medidas diferentes escaleno. Quando o triângulo tiver três ângulos menores que 90, ele vai se chamar acutângulo. Quando tiver um ângulo reto, triângulo, vai ser um triângulo retângulo. E quando tiver um ângulo maior que 90, vai receber o nome. O nome dele vai ser obtusângulo, tá bom? Uma coisa importantíssima, oitavo,
Vocês não podem esquecer que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser 180 graus. Ô professor, o que você quer dizer? Sempre que você somar os três ângulos internos de qualquer triângulo, a soma vai ser sempre 180. Se nós pegarmos esse triângulo aqui, ó, que é o triângulo equilátero, são três ângulos de 60. Oitavo ano, quanto que é 3 vezes 60? 3 vezes 60 é 180. Portanto, está batendo no teorema. Então, não esqueçam dessa parte, tá bom? Eu agora vou passar aqui rapidinho para vocês a parte dos elementos de um triângulo. Quais são os elementos de um triângulo? Observe que esse triângulo A, B e C, ele vai ter o que? O ângulo A lá dentro, ó, os ângulos em vermelho, que estão do lado de dentro, que são ângulos internos, e os ângulos azuisinhos, que são os ângulos de fora, chamados externos. Quais são os elementos de um triângulo? No triângulo nós temos vértices, que são essas pontas aqui, ó, chamada de vértice, que é o vértice A, B e C. Temos os lados, ó, temos o lado AC, temos o lado AB e o lado BC, tá? Temos os ângulos internos, ó, que é o que eu te falei, que são os vermelhinhos. E temos os ângulos externos, que são os ângulos azulzinhos do lado de fora. Esses são os elementos do triângulo. Tudo bem, pessoal? Uma coisa importantíssima também que vocês não podem esquecer é o seguinte. Em um triângulo, a medida de qualquer lado é menor que a soma da medida dos outros lados. Isso aqui é uma lógica. Vem comigo. Pega esse triângulo aqui, ó, Azinho, Bzinho, Czinho. O que eu coloquei aqui do lado para vocês? Se eu pegar o lado A e comparar com as medidas dos outros dois lados, esse lado tem que ser menor. Isso é lógica. Se eu pegar o lado B, a medida dos outros dois lados vai ser maior que o lado B. E se eu pegar o C, é a mesma coisa. Aí eu peguei um exemplo aqui para vocês, ó. Esse triângulo tem lados 10, 8 e 6. Se eu pegar o lado que tem 10 centímetros, ele vai ser com certeza menor que a medida de 8 mais 6, tá? Se eu pegar a medida 8 centímetros, ela vai ser menor que a medida 10 mais 6. E se eu pegar a menor medida dele, que é 6, essa medida vai ser menor que as medidas de 10 mais 8, tá? Isso é lógica, porque quando você for desenhar um triângulo, sempre vai ter essas questões, tá? Você não pode esquecer que se eu pegar um lado e comparar com os outros dois, essa medida que eu peguei vai ser sempre menor. Tá bom, pessoal? Então, com isso daí, vocês podem fazer os exercícios da página 6. Então, vocês vão fazer os exercícios da página 6, página 7, página 8, tá? E aí nas próximas aulas eu vou fazendo a correção com vocês. Até mais. Bons estudos.